Bem-vindos à continuação do nosso curso Comportamento de Contaminantes Orgânicos em Meio Ambiente Subterrâneo. Essa é a nossa aula de número 28, onde nós tratamos o tema embebição e drenagem. Esse tema está inserido num tema maior, numa subdivisão do curso, que é o fluxo multifásico. Esse fluxo multifásico explica as relações entre fase livre e residual. Para você que quer cuidar de remediação de fonte, é um tema extremamente importante. Dentro do conceito de embebição e drenagem, nós vamos mostrar como acontece a formação de fase residual. Na verdade, nós vamos mostrar alguns mecanismos de formação de fase residual através do deslocamento de um fluido por outro fluido. Tá certo? Vocês vão entender qual é a formação de fase residual através disso. Para isso, nós temos aqui uma figura do que é chamado um poro duplo. Esse poro duplo é a estrutura física mais simples que pode existir para que a gente explique o fenômeno do deslocamento de um fluido por outro. Para que vocês entendam, eu vou explicar para vocês como é que esse poro duplo foi criado. Esse poro duplo foi criado através de duas placas de vidro justapostas. Então eu pego as placas de vidro que são justapostas e eu as abro. Numa das placas eu desenho um poro como a figura que vocês viram. Eu desenho um poro. Nesse poro eu pinto a parte onde não vai ser poro com uma tinta, né? E aí eu coloco esse vidro em contato com ácido fluorídrico, porque o ácido fluorídrico come o vidro. Ele vai dissolver parte do vidro que não está pintada. É como a gente usa para fazer circuito impresso, né? Só que eu faço uma outra placa de vidro que é a imagem especular dessa mesma aqui. Então eu faço as duas. O que vai acontecer? Eu vou formar um canalzinho que tem a dimensão capilar, a dimensão de um poro, e a mesma imagem do lado de cá. Quando eu coloco as duas juntas, eu formo um canal entre elas, um canal que bifurca e depois se une novamente. Levo para o forno, sinterizo o vidro e eu tenho essa estrutura de um canalículo capilar, ou seja, como eu possa simular um poro que se divide em dois e volta a formar um único poro. Essa estrutura é extremamente simples e permite com que nós entendamos o deslocamento de um fluido por outro fluido, como nós vamos mostrar nas sequências de figuras daqui para frente. Então, quando eu tenho uma situação desse tipo, como esse desenho que vocês veem aqui, e nós vamos mostrar nessa figura um processo de embebição. No processo de embebição, eu vou ter, como nós apresentamos na aula de número 27, embebição é o deslocamento do fluido não molhante pelo fluido molhante. Se vocês olharem no início da figura aqui, eu tenho um poro, esse nosso poro duplo, ele está completamente preenchido por um fluido não molhante. E eu tenho aqui em vermelho, na borda dele, o nosso fluido molhante. Como que eu sei isso? Pelo menisco. Vocês tiveram as aulas da formação de meniscos e ângulo de contato. Hoje a gente já consegue definir quem é o fluido molhante e quem é o fluido não molhante. Eu reforço para você que pegou essa aula agora e pode estar se sentindo um pouco perdido. Por favor, você se dirija à página da Hidroplan, baixe as aulas relativas à capilaridade, onde eu faço a apresentação completa do que é fluido molhante. Essas definições todas estão muito bem apresentadas naquelas aulas, e aí você tem a estrutura suficiente para acompanhar essa aula de hoje. Nessa aula de hoje, quando nós mostramos a invasão, o fluido molhante, vejam vocês aqui que ele começa a invadir. Quando ele chega nessa altura aqui, ele demora mais para invadir. Ele está invadindo, ele em princípio está parado aqui até o ponto que ele toca esse ponto parte da bifurcação e ele passa a andar. Vejam que o lado de cima andou primeiro, depois o lado de baixo continuou e eles se uniram. Vamos repetir o filme para que vocês enxerguem novamente. Vejam exatamente o momento onde ele toca esse ponto.
Quando nós temos o fluido molhante invadindo aqui, vejam, a partir do momento que ele invade, ele passa e esse fluido passa a andar. Vamos tentar fazer isso aqui agora repetido e em etapas, para que a gente possa explicar cada etapa utilizando os conceitos que nós tivemos de fluido molhante e não molhante. Então, quando eu tenho esse fluido chegando exatamente nesse ponto, por que o fluido parou e ele demora para invadir esse ponto? Ele demora para invadir esse ponto porque à medida que o fluido começa a andar, ele está invadindo um capilar de dimensão reduzida. Quando ele vai chegando na bifurcação, ele vai ampliando o seu menisco. Significa que o raio do capilar está aumentando. Se vocês se recordarem da equação de Yang, quando o raio do capilar aumenta, a equação do Yang, o raio estava no denominador. Quando o raio aumenta, a pressão capilar diminui. Como nós sabemos que a pressão capilar é quem está sendo responsável por todo esse movimento, porque o fluido molhante ele quer invadir o capilar, à medida que o raio aumentou, a pressão diminuiu e ele invade muito mais lentamente. A partir do momento onde o raio tocou a bifurcação, o que acontece? Nós dividimos em dois novos raios menores, sendo que o raio no espaço superior, que nós observamos aqui, ele é menor do que o raio no espaço inferior. Como ele é menor, o que vai acontecer? A pressão capilar gerada pela molhabilidade do fluido molhante vai ser favorável à invasão do poro menor. Lembra que nós apresentamos nas aulas anteriores que o fluido molhante sempre invade preferencialmente os poros menores. Então, o que ele vai fazer? Ele invade o poro menor primeiro. Nós podemos repetir novamente a figura aqui. Vejam, o fluido para um pouquinho, aí ele está com um raio muito grande e ele vai avançando muito lentamente até o momento que ele vai tocar aqui. Quando ele toca, ele segue pelo menor raio. Nesse ponto o raio aumentou muito, esse raio passou a ser menor o de baixo e ele avança. Então, inicialmente o raio menor vem até que ele abre. Quando ele abriu aqui, o raio de baixo ficou menor, começou a avançar, eles se unem, coalescem e avançam novamente através dos poros. Essa relação é extremamente importante. É bom que vocês assistam a esse vídeo várias vezes, vocês enxerguem o movimento do fluido, como ele vai, como varia o menisco, e o menisco nada mais é do que a dimensão do raio que nós utilizamos para calcular a pressão capilar com a equação de Yang. Nas próximas aulas nós vamos apresentar novamente esses fenômenos. Próximo fenômeno nós vamos apresentar a drenagem e vamos usar esse conceito para desenvolver a formação de fase residual.